Olha, eu acabei de completar 30 anos, tem menos de 2 meses. E uma coisa que eu observo nessa população que tem de 30 anos para cima, principalmente em mulheres, tá, homens também, mas principalmente em mulheres, até por uma questão hormonal e tudo mais, é que o metabolismo, ele já não é mais o mesmo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Ainda mais quando a gente leva em consideração as mudanças de hábitos que a gente tem tendo aí nesses últimos anos em relação a comportamento e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como aumentar o metabolismo, principalmente para quem está aí na casa dos 30 anos, 25, 30 anos, que é um assunto muito importante e uma coisa que vem junto com essa idade e com a diminuição natural mesmo do metabolismo, os primeiros sinais de metabolismo mais lento, vem também um outro fator que contribui e às vezes a gente nem percebe. Nessa idade, na verdade, é onde a gente mais busca o crescimento profissional, o crescimento de carreira, é onde a gente mais se desenvolve na parte profissional. E com isso, muitas vezes a gente começa a perder a rotina e estragar os nossos hábitos. Então, se você quer melhorar o seu metabolismo, você precisa entender algumas coisas que a gente precisa começar a melhorar daqui para frente para não cair nessa armadilha. Então, a primeira coisa, você precisa controlar o seu estresse, porque isso sim vai diminuir muito, afeta demais o seu metabolismo, a ponto de realmente dar aquela segurada, aquela estagnada, e às vezes você acaba até perdendo mais massa muscular só por conta de estar estressado. Então vamos começar a ter um maior manejo de estresse. Ah, Jean, mas é que você não sabe como é que é o meu emprego lá. O meu chefe é um filho de uma mãe. Eu sei disso. Não estou falando que as coisas vão ser fáceis e que você não vai se estressar. Você vai. Nós vamos. Todo mundo se estressa. Eu também passo muito estresse durante a minha semana. Só que a gente precisa saber manusear esse estresse, tentar diminuir o que dá para diminuir, ter a cabeça mais no lugar para algumas coisas, porque isso afeta o nosso metabolismo. O metabolismo mais lento, você já sabe que vai engordar mais rápido, vai perder mais músculo. Isso mexe diretamente com a nossa autoestima, com a nossa confiança. Inclusive, se você quer a minha ajuda para recuperar essa autoestima, recuperar a confiança, tem a minha consultoria online, onde eu vou te ajudar nesse processo, tá? Com treinamentos, voltar o seu metabolismo a fazer, a queimar gordura de novo, a melhorar a sua massa muscular, a recuperar a sua autoestima e confiança. O link tá aqui na bio, é só me chamar no WhatsApp que eu vou conversar com você. Um outro ponto que a gente precisa se atentar é nos hábitos alimentares. Os hábitos alimentares, principalmente nesses últimos anos, depois da pandemia, têm de forma meio silenciosa nos atrapalhado em relação a ter uma boa saúde. Porque o que eu noto depois da pandemia, principalmente, é que a gente buscou mais facilidades, né? A gente teve acesso e incorporou na nossa rotina coisas fáceis. Então, isso acaba prejudicando a gente, porque comidas fáceis geralmente são comidas ultrapalatáveis, comidas industrializadas. Isso não faz bem para a saúde, muito menos para o metabolismo. O ideal seria que a gente voltasse a comer coisas mais saudáveis, desembalar menos e descascar mais. Mas eu entendo que ainda mais pensa numa rotina, que você já está aí, para cima dos 30 anos, na correria, trabalhando, estudando. Às vezes a gente quer uma coisa mais fácil, mas a gente precisa fazer esse exercício de voltar para a realidade, voltar e pensar, o que, que o meu corpo gostaria, não o que eu gostaria, né? Não o que o, o Jean gostaria, o que você está com vontade de comer, mas o que o corpo necessita de nutriente para conseguir funcionar de forma ideal. E aí tentar, eu sei que é difícil, mas a gente deveria tentar comer o mais saudável possível. Fazer dieta é sensacional, mas eu entendo que às vezes o pessoal não tem aquela condição para passar numa nutricionista e tudo mais, mas pelo menos tentar se alimentar de forma saudável. É o mais top do mundo, comer saudável mesmo sem saber direito o que está comendo, sem contar as calorias. Não, o ideal seria saber quanto de caloria que você está comendo, para você comer um pouquinho menos, você também não pode comer muito menos, senão você também ferra o seu metabolismo, mas comer um pouquinho menos para conseguir dar uma ajustada nessa parte aí. Mas a gente entende que se às vezes não dá, você tem que ir com a segunda melhor opção, que é pelo menos comer saudável de forma mais natural. O terceiro ponto que eu observo aqui é constância e rotina no treinamento. A parte de rotina no treinamento ela é muito importante. Só que quando a gente chega numa determinada idade,
a gente começa a perceber que o nosso tempo, a moeda tempo, ela começa a ficar muito valiosa, muito valiosa. Inclusive agora que eu tenho uma filha recém-nascida não, né, 5 meses, eu tenho percebido que agora a coisa apertou mesmo em relação a tempo, entendeu? Então eu tenho que, tudo que eu me proponho a fazer, eu observo que precisa valer a pena, que eu preciso extrair o melhor daquilo que eu consigo dentro do tempo que eu tenho. Então, por exemplo, o treino meu, ele é muito intenso e ele tem muita qualidade, porque a quantidade que eu posso fazer hoje já não é mais a mesma de antes. Então, os meus treinos, ele tem muita qualidade, muita técnica, bastante intensidade dentro de um volume adequado. E, de novo, se você quiser que eu te ajudo nesse aspecto do treinamento, o link da minha consultoria tá aqui na descrição, não perde tempo. Mas, de qualquer forma, você precisa melhorar a qualidade do seu treino, porque eu acho que esse é o principal, é o que vai te dar o boom mesmo a fazer o seu metabolismo funcionar daquela forma. E eu sei que para esse momento do vídeo explicar o que é metabolismo está atrasado, mas ainda assim eu acho que vale a explicação. O metabolismo nada mais é que a capacidade do seu corpo fazer reações químicas dentro dele. Então, se o seu corpo tem uma capacidade rápida de processar hormônios e tudo mais, de fazer as reações químicas que o corpo precisa fazer de forma produtiva e intensa, o seu metabolismo é bom. Agora, se eles têm essa dificuldade de fazer essas reações químicas acontecerem de forma consistente, aí o seu metabolismo está ruim. Então, o treino ele ajuda muito nesse aspecto, principalmente quando a gente faz o que a gente chama de treinamento concorrente ou treinamento híbrido, que seria quando a gente junta um estímulo de força, hipertrofia, junto com um estímulo aeróbico, que seria aquela caminhada, aquela corrida, natação. Atividades aeróbicas. No que se diz respeito à melhora do metabolismo, esse é o melhor tipo de treino que você pode fazer para melhorar o metabolismo. Outro ponto importante que a gente precisa se atentar para melhora do metabolismo de novo, beber água. Olha, o tanto de aluna que eu converso em relação... Eu sempre, quando eu tô na minha anamnese, eu vou perguntando, né? Ó, e aí, como é que é a sua rotina? O que você faz? Tento entender a rotina da aluna. Aí eu pergunto, você bebe água? Ah, não bebo. Mas quanto que você bebe de água? Eu bebo 1,5 litro no máximo. Às vezes eu bebo aqueles 2 litros, assim, não aguento mais. Lembra que eu falei que o metabolismo é a capacidade do nosso corpo fazer reações químicas dentro do corpo? A água é o que mais ajuda a essas reações químicas acontecerem de fato. Então, simplesmente o fato de você não tomar a quantidade adequada de água durante o dia prejudica demais o seu metabolismo e, além disso, ajuda a reter mais líquido. Então, isso não é interessante. Ou seja, vamos finalizar agora esse vídeo com um resumo e dicas práticas de como que a gente vai fazer o seu metabolismo sair do 0 pro 100 e virar uma máquina de queimar gordura. Tenha um bom manejo de estresse, porque o estresse impacta demais no seu metabolismo, por conta dos hormônios que ele libera. Aumento do cortisol, tudo isso não é bom para o metabolismo. Vamos ter hábitos alimentares que vá de encontro com esse objetivo. Então, se você ficar comendo muita porcaria, muito alimento processado, esses doces hiperpalatáveis, isso aí é péssimo para o metabolismo. Isso aí vai fazer você queimar menos 100% de gordura. Isso é muito ruim. Então, você vai tirar de uma vez? Talvez com você não funcione desse jeito. Comigo, funciona assim, mas com você pode não funcionar. Pelo menos, vai tentando desmamar aos poucos, para que você consiga se livrar disso um dia. Treinou, precisa ter rotina de treino. Entenda uma coisa, se você quer ter um resultado muito fora da curva em pouco tempo, você vai ter que se dedicar como se fosse um atleta. Mas, se você não quer ser um atleta de fato, ou se você entende, e eu entendo que muita gente não consegue compreender isso, e tá tudo bem, tá? Mas se você não entendeu que exercício ainda é pro resto da vida, saiba que exercício é pro resto da vida. Principalmente no que a gente diz sobre musculação e alguma atividade aeróbica, que é o que a gente chama de elixir da vida, que é o que a gente deveria fazer, que é o treinamento concorrente. E ele tem esse nome por conta da concorrência dos estímulos, de anaeróbico com aeróbico, estímulo de força e estímulo de cardio. Então, isso, do ponto de vista metabolismo, treinar dessa forma vai te ajudar e muito, não só na parte estética, que vai melhorar a sua confiança e sua autoestima, mas também na nossa parte de saúde mesmo,
do melhor funcionamento do corpo, do melhor funcionamento do intestino, melhor funcionamento do cérebro, o melhor funcionamento do coração, vai melhorar tudo. Então é muito bom que você treine de forma coordenada, bem dividida no volume e com qualidade. Além de que beber água é muito importante para os processos químicos do corpo, que isso é o metabolismo. Então tome água, a quantidade ideal de água vai variar aí entre 30 ml a 50 ml por quilo de peso, tá bom? Então aí você faz a conta, vê quanto que você pesa, faz vezes 30 ml, por exemplo, ou seja, se você pesa aí, sei lá, 50 quilos, faz vezes 30, eu tô sem uma calculadora aqui, mas aí você vai ver quanto que vai dar esse resultado. Isso é o que você tem que tomar de água por dia, tá bom? Eu deixei algum vídeo aqui, ó, explicando para você como que você vai emagrecer da forma correta, tá bom? E esse outro vídeo aqui explicando quanto tempo demora para você ter resultado treinando na musculação.